Em 27 de outubro de 2025, às 08h30, hora universal, o coronógrafo SOHO capturou algo que viola 70 anos de física cometária estabelecida. O objeto interestelar 3E Atlas apareceu no quadro SOHO C32510270830, mostrando uma emissão maciça de gás, uma nuvem de hidrogênio que se estendia por 400 mil quilômetros, mas sem cauda de poeira detectável. Todos os cometas já observados produzem poeira. As proporções de poeira para gás variam de 0,3 a 3,0. 3I Atlas, menos de 0,01. Isso não é um desvio marginal, é uma impossibilidade categórica. O satélite GOES-19 confirmou independentemente em 29 de outubro. A coma de gás é visível através da dispersão ressonante ultravioleta. Assinatura de poeira em comprimentos de onda visíveis. Ausente. 2 satélites. Instrumentos diferentes, mesma conclusão. Objeto produzindo gás a uma taxa de 180 mil kg por segundo, equivalente a cometas importantes como Hale-Bopp, não gera poeira. Velocidade do gás, 600 metros por segundo. A essa velocidade, partículas de até 3 centímetros de diâmetro deveriam ser levantadas. Nenhuma foi detectada. A física é inequívoca. Os cometas são misturas de gelo e poeira. O gás sublima, cria pressão e levanta poeira. Este mecanismo foi observado em todos os cometas ativos ao longo de 5 décadas de missões espaciais. Giotto, em Halley. Deep Impact, em Tempel-1. Rosetta, em Churyumov-Gerasimenko. Stardust, em Wild 2. Todas as missões confirmaram. Os cometas produzem poeira. O modelo padrão exige isso. A teoria da formação prevê isso. As observações sempre mostram isso. Até o 3I Atlas. A doutora Jessica Palmer, da Universidade de Maryland, analisou 137 imagens do SOHO entre 21 de outubro e 5 de novembro, cobertura contínua de 15 dias, incluindo o periélio, processamento de imagem, subtração de fundo, correção de campo plano, remoção de raios cósmicos, sensibilidade aumentada em 10 vezes abaixo da detecção normal de poeira. A pesquisa cobriu todos os ângulos de posição de 0 a 360 graus. Resultado: nenhuma poeira em nenhum ângulo, em nenhum momento. Limite superior: menos de 5 kg por segundo. Produção de gás: 180 mil kg por segundo. Proporção: 0,00003. Isso é 1000 a 10 mil vezes abaixo de qualquer cometa registrado em observações. Artigo enviado a Icarus em 3 de novembro, rejeitado em 27 de novembro. 24 dias. Revisor 1. A ausência pode refletir limitações instrumentais. O artigo de Palmer mostrou um fator de limiar de detecção 10 vezes abaixo de qualquer cometa ativo anterior. Revisor 2. Considere composições alternativas que escapam à detecção. O artigo abordou esta questão. Nenhuma composição escapa simultaneamente a todos os métodos de detecção, enquanto é levantada pelo fluxo de gás observado. Ambas as preocupações foram explicitamente abordadas no manuscrito. No entanto, ocorreu a rejeição. Por que razão os revisores rejeitam o artigo por não abordar questões que ele demonstrou ter abordado? Este padrão se repete. Todos os cientistas que tentam publicar descobertas sobre a ausência de poeira encontram obstáculos. Os artigos são rejeitados mais rapidamente do que o padrão. As revisões citam questões já abordadas. Os dados ficam restritos após o lançamento inicial. Algo sobre a ausência de poeira desencadeia uma resposta institucional que impede a publicação científica normal. A análise teórica revela por que isso é importante. O Dr. Marcus Cheng, do JPL, modelou o fluxo de gás do núcleo com conteúdo variável de poeira. O gás a 600 metros por segundo com gravidade do objeto de 0,001 metros por segundo ao quadrado, velocidade de escape de 1,5 metros por segundo, deve levantar todas as partículas com menos de 3 centímetros de diâmetro. A velocidade do gás excede a velocidade de escape por um fator de 400. A física é direta. O gás arrasta as partículas. As partículas escapam. Forma-se uma cauda de poeira. Isso foi validado experimentalmente, observado universalmente e confirmado repetidamente. Não é uma teoria que requer prova, é um facto estabelecido. No entanto, o 3I Atlas viola este facto. Ou as partículas não existem na faixa de tamanho elevável, ou as partículas estão ligadas por forças que excedem o arrasto do gás.
Força de ligação necessária para impedir a decolagem, 10.000 pascais. Resistência coesiva do gelo cometário, 1.000 a 5.000 pascais. A resistência necessária excede as propriedades medidas do gelo por um fator de 2 a 10. Que material fornece essa resistência, mantendo-se poroso o suficiente para emitir gás nas taxas observadas? Experiências laboratoriais fornecem uma resposta, mas não é reconfortante. O Dr. Thomas Wu, da Universidade do Hawaii, irradiou misturas de gelo e poeira com feixes de prótons, simulando a exposição a raios cósmicos durante um trânsito interestelar de 1.000 milhões de anos. Dose de radiação: 10 a oitava a 10 a 10ª grays. Amostras aquecidas a 300 Kelvin após a irradiação. Resultado: doses de radiação acima de 5 vezes 10 a oitava grays criaram uma crosta superficial que impedia a emissão de poeira, mas permitia a permeabilidade do gás. Espessura da crosta: 2 milímetros. Composição: matriz de gelo amorfo com poeira incorporada, mas imóvel. Este mecanismo funciona, ele explica as observações. Requer apenas que o objeto tenha viajado pelo espaço interestelar por tempo suficiente para acumular a dose de radiação. Para um trânsito de bilhões de anos, a dose é suficiente. O mecanismo é plausível. Também é profundamente preocupante, porque, se o mecanismo estiver correto, isso indica que o objeto não é apenas um visitante interestelar, mas um viajante antigo que passou muito tempo no espaço profundo. Tempo suficiente para a modificação completa da superfície por meio do processamento de radiação. Tempo medido em eras, não em milhões de anos. Que tipo de objeto sobrevive a uma viagem interestelar de bilhões de anos com voláteis internos suficientes para produzir uma emissão maciça de gás ao chegar ao Sol? Cometas naturais deveriam perder voláteis durante tal viagem. Sublimação do aquecimento dos raios cósmicos. Erosão por impactos de poeira. Ciclos térmicos pela passagem por nuvens moleculares. Após bilhões de anos, os voláteis deveriam estar esgotados. No entanto, o 3I Atlas retém voláteis suficientes para igualar a produção de gás do Hale-Bopp. Ou os voláteis estavam inicialmente presentes em quantidades muito superiores a qualquer cometa do sistema solar, exigindo um mecanismo de formação desconhecido pela astrofísica. Ou os voláteis estão a ser repostos por um processo interno, exigindo uma fonte de energia também desconhecida. Nenhuma das explicações se encaixa no modelo natural de cometa. Wu enviou os resultados laboratoriais à Science em 28 de novembro, rejeitados em 15 de dezembro sem revisão externa, 17 dias. Editor: a relevância astronômica é especulativa. No entanto, a Science publica regularmente artigos sobre astrofísica laboratorial. Artigos anteriores sobre irradiação de gelo foram publicados na Science sem preocupações de relevância. Esta experiência específica relacionada com as observações do 3I Atlas é considerada especulativa. Por que razão? Uma experiência que explica observações reais carece de relevância. A explicação alternativa é pior. Se a poeira está ausente não porque as partículas estão ligadas, mas porque as partículas nunca existiram, o núcleo deve ser gelo puro. Sem qualquer componente de poeira, o gelo puro requer formação através de um mecanismo que separa o gelo da poeira. Não existe tal mecanismo na teoria convencional da formação de cometas. Os cometas formam-se em discos protoplanetários a partir de uma mistura de grãos de gelo e grãos de poeira de silicato. Estes condensam-se separadamente, mas misturam-se através da turbulência. Todos os cometas observados contêm poeira. As proporções de poeira para gelo variam, mas nunca foi medida poeira zero. A composição de gelo puro exigiria um ambiente de formação, onde apenas existisse gelo, onde a poeira fosse completamente excluída. Que ambiente consegue isso? O Dr. Yuki Tanaka, do Instituto de Tóquio, examinou cenários de formação, nuvens moleculares, proporção mínima de poeira para gás de 0,01. Ainda produz cometas com poeira. Expulsão por pressão de radiação. Pode reduzir a poeira em um fator de 10, no máximo, não a 0. Condensação direta de gelo a partir da fase gasosa. Requer densidades e temperaturas não observadas na natureza. Todos os cenários falham. Nenhum ambiente de formação natural produz cometas sem poeira. Se o 3I Atlas é gelo puro, ele não se formou através de processos naturais.
O que resta se a formação natural for excluída? Artigo de Tanaka submetido a Astronomy and Astrophysics em 16 de novembro, rejeitado em 4 de dezembro, 18 dias. Rejeição, conclusões muito definitivas, dado o conhecimento limitado sobre a formação interestelar. No entanto, a Astronomy and Astrophysics publica regularmente conclusões teóricas definitivas. Os artigos anteriores de Tanaka usaram abordagens de modelagem semelhantes e chegaram a conclusões definitivas sem objeções. Esta conclusão específica, que nenhuma formação natural produz observações, é considerada demasiado definitiva, o que torna esta conclusão excepcionalmente inadequada para publicação. As observações espectroscópicas acrescentam uma dimensão perturbadora. Se não houver poeira, as observações devem detectar apenas voláteis, hidrogênio, carbono, nitrogênio, compostos de oxigênio, elementos refratários, silício, magnésio, ferro que formam poeira, devem estar ausentes ou bastante reduzidos. A espectroscopia Webb não mostrou características de silício. O infravermelho Spitzer não encontrou emissão de silicato. Observações terrestres não detectaram linhas metálicas. Em comprimentos de onda ultravioleta a infravermelho médio, cobrindo todas as principais características de diagnóstico mineral. Nada. O objeto parece ser de composição volátil pura. Isso é consistente com poeira zero. Também é consistente com algo projetado para ser volátil puro. Os objetos naturais são misturas. A pureza requer seleção ou processamento. Dados de observação do Spitzer, inicialmente públicos de acordo com a política do telescópio espacial. 20 de novembro, transferidos para acesso proprietário, exigindo aprovação do PI. PI, por Sarah Shen, da NASA Ames. 3 pedidos de acesso independentes negados entre 25 de novembro e 5 de dezembro. Recusa. Avaliação da qualidade dos dados em andamento. Calibração padrão do Spitzer, 1 semana. Atraso atual, 6 semanas. Que a avaliação requer 6 vezes a duração padrão? Entretanto, a análise de defesa surgiu através de documentos vazados. A avaliação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa sob o contrato FA 875-000C032 examinou implicações estratégicas de recursos químicos extraterrestres. Contratante, RAND Corporation. A avaliação concluiu que objetos com composição 3E Atlas representam alvos de alto valor para extração química, apoiando o suporte de vida, produção de propelentes e materiais especiais para operações espaciais. Enquadrou objetos astronômicos naturais como recursos estratégicos que requerem proteção contra o acesso estrangeiro. Classificação secreta. Que pressupostos de planeamento requerem sigilo? Isto reformula tudo. A ausência de poeira não é apenas curiosidade científica. Indica composição volátil pura. Voláteis puros têm valor estratégico para operações espaciais. Objetos com esta composição tornam-se recursos no valor de milhares de milhões. De repente, a obstrução da publicação faz sentido através de uma lente diferente. Não se trata de proteger a prioridade científica, mas sim de proteger a inteligência econômica e estratégica. Se objetos como o 3I Atlas existem e são acessíveis, representam uma mina de ouro de recursos espaciais. As informações sobre como identificá-los e acessá-los têm valor comercial e militar. Valor que justifica a classificação e o controlo. Mas essa lógica só funciona se existirem mais objetos. O 3I Atlas está a deixar o sistema solar. Não pode ser capturado ou utilizado. O seu valor é informativo, provar que tais objetos existem. Se objetos semelhantes existirem em órbitas acessíveis, cinturão de asteroides, cinturão de Kuiper, eles se tornam recursos extraíveis. Isso explica o anúncio da NASA em 23 de dezembro. Programa de pesquisa de recursos químicos, com orçamento de 200 milhões de dólares para pesquisar 10 mil asteroides e objetos de Kuiper, em busca de corpos quimicamente primitivos com inventários voláteis aprimorados. Esta é uma operação de prospecção. Não é ciência, mas reconhecimento de recursos. Os resultados da pesquisa foram classificados sob o ITAR, impedindo o acesso estrangeiro a locais de recursos estratégicos. Os mercados de seguros reagiram. Os prêmios das operações espaciais aumentaram 31% em meados de dezembro. Foram adicionadas novas cláusulas de exclusão. Danos causados pela interação com corpos voláteis anômalos sem poeira.
Nova categoria de risco. Os atuários definem os preços com base na probabilidade. Que avaliação de probabilidade justifica um aumento de 31% nos prêmios? Que cenários estão a ser modelados que incluem interações com corpos sem poeira em números suficientes para afetar os cálculos de risco? Os mercados financeiros mostraram coordenação. As ações das empresas químicas subiram em média 11% entre 20 de novembro e 5 de dezembro. Sem notícias da empresa, volume de negociação aumentou 130%. Atividade de opções concentrada em opções de compra de curto prazo. Valor nocional: $200 milhões. Investigação da SEC aberta em 9 de dezembro sobre uso de informação privilegiada. Alguém com acesso a avaliações classificadas negociou com base em informações de que as empresas químicas serão beneficiadas. Beneficiadas com o quê? Com aplicações tecnológicas derivadas da química 3E Atlas, com contratos para desenvolver sistemas de extração volátil, de direitos de recursos para objetos semelhantes, se identificados. Informações vazaram de documentos confidenciais para os mercados financeiros. Que informações têm esse valor? Registros de patentes agrupados. De 15 de outubro a 30 de novembro, 17 patentes para química de nitrogênio, precursores de cianeto, sistemas de concentração volátil. Inclui Stellar Resources LLC, registrada em 9 de outubro, 12 dias após as medições de Webb. A patente reivindica extração de HCN de gelos volatilizados. Inventores, editados sob sigilo de segurança nacional. 2 de dezembro, o SPTO emitiu ordens de sigilo sobre 3 patentes. As ordens impedem a publicação quando prejudicial à segurança nacional. Processos químicos espaciais, de repente, exigem sigilo. Por quê? Cooperação internacional se fragmentando. A Academia Chinesa recusou-se em 12 de dezembro a participar da estrutura de coordenação de dados da NASA-ESA. Declaração: a CAS publicará de acordo com os protocolos padrão, sem pré-condições. 48 horas depois, o Departamento de Comércio adicionou 3 instituições astronômicas chinesas à lista de entidades, restringindo o acesso à tecnologia dos X-Fighter. A atividade das instituições: observação de cometas. A ciência espacial está a tornar-se uma competição geopolítica. O acesso aos dados como ativo estratégico. O controlo da informação como questão de segurança nacional. Não é assim que a ciência responde a observações interessantes, mas explicáveis. É assim que as instituições respondem à inteligência estratégica, que requer proteção e exploração. A ausência de poeira revela uma composição volátil pura. Voláteis puros indicam formação natural impossível ou seleção artificial. Ambas as interpretações têm implicações. Se a formação é impossível, o objeto não é natural. Se a composição é selecionada, o objeto é projetado. De qualquer forma, a classificação convencional de cometas falha. E se a classificação convencional falha, todas as suposições sobre o objeto devem ser reconsideradas. É um corpo passivo seguindo uma trajetória balística? Ou um sistema ativo com capacidade de propulsão que explica as anomalias de trajetória relatadas, mas não publicadas? O calor interno é proveniente da decomposição radioativa natural ou de uma fonte de energia que explica o excesso térmico? A química é resultado de um ambiente exótico de formação estelar ou síntese indicando tecnologia? Cada questão é abordada por meio de dados restritos, análises classificadas e publicações bloqueadas. O padrão é consistente. As medições físicas contradizem os modelos naturais. Artigos que explicam as contradições são rejeitados. Os dados são restritos. Classificações são aplicadas. Coordenação internacional é estabelecida. Entidades comerciais se posicionam para obter vantagem. Os mercados financeiros avaliam os desenvolvimentos. Os mercados de seguros protegem os riscos. As agências de defesa avaliam as ameaças. A NASA estabelece programas de pesquisa de recursos. Patentes são registradas e classificadas. Tudo isso acontece não por observações cientificamente interessantes, mas por um desenvolvimento estratégico que requer uma gestão institucional abrangente. A poeira está ausente. Este facto é confirmado de forma incontestável. Mas o que a ausência de poeira revela sobre a origem, natureza, composição, formação ou finalidade do objeto permanece oculto por trás da classificação e do controlo institucional. A narrativa pública mantém que a ausência de poeira é inexplicável, mas explicável por meio de mecanismos que exigem pesquisas adicionais.
Avaliações privadas reveladas por meio de alocações orçamentárias, mudanças políticas e documentos vazados indicam que as instituições tratam a ausência de poeira como evidência de algo que requer gestão estratégica, algo valioso o suficiente para ser protegido, algo ameaçador o suficiente para ser controlado, algo fundamentalmente diferente o suficiente para desencadear uma coordenação institucional completa entre entidades governamentais, militares, comerciais e internacionais. Quer o objeto seja uma impossibilidade natural ou um visitante artificial, a ausência de poeira é uma prova fundamental. Prova que não pode ser publicada, não pode ser analisada livremente, não pode ser discutida abertamente. Prova que as instituições que a possuem determinaram que requer proteção do conhecimento público enquanto são desenvolvidas capacidades, estabelecidas posições e criadas estruturas para o que quer que venha a seguir. Quer o seguinte seja a divulgação da origem artificial, a revelação de depósitos de recursos acessíveis ou algo completamente diferente, a poeira desapareceu. As explicações são inadequadas. As instituições estão a coordenar-se. E ninguém está a dizer ao público por que razão dezenas de milhões de dólares estão a ser redirecionados, por que razão as patentes estão a ser classificadas, por que razão os artigos estão a ser rejeitados, por que razão os dados estão a ser restringidos, ou que avaliação foi feita para justificar tratar a ausência de poeira de um cometa em partida como uma questão de segurança nacional que requer classificação secreta e coordenação estratégica internacional. Esse silêncio é o sinal mais alto, e o que ele sinaliza é que as instituições sabem algo sobre o Three Eye Atlas, que determinaram que o público ainda não pode saber. Se essa determinação protege o interesse público ou a prerrogativa institucional, é uma questão que cada observador deve responder a partir das evidências disponíveis. Evidências de obstrução, evidências de coordenação, evidências de controlo, evidências de que a ausência de poeira significa algo além de uma anomalia científica interessante, algo que vale a pena proteger por meio de uma gestão abrangente da informação, que se estende desde publicações acadêmicas até mercados financeiros e relações internacionais. Esse algo permanece classificado, mas os seus efeitos são visíveis para qualquer pessoa que examine o comportamento institucional em vez de aceitar as explicações oficiais. O comportamento revela a avaliação indica a conclusão permanece não dita, mas clara. O objeto não é o que parece ser, e a ausência de poeira é uma evidência que as instituições não podem permitir que seja examinada livremente enquanto se preparam para implicações que compreendem, mas não compartilham. A ausência de poeira documentada até novembro revelou implicações em cascata que as instituições reconheceram, mas não puderam admitir publicamente. Porque se o Three Eye Atlas é puramente volátil sem poeira, todas as suposições sobre ameaças cometárias à Terra precisam ser revistas. E essas revisões levam a cenários que nenhum governo quer discutir. Os modelos padrão de defesa planetária assumem que os impactos de cometas entregam uma combinação de energia cinética, voláteis e poeira. O pó cria o efeito de inverno nuclear. As partículas bloqueiam a luz solar. As temperaturas caem, as colheitas fracassam. Este é o mecanismo de extinção do impacto de Chicxulub há 66 milhões de anos. Os modelos calculam que o pó lançado na estratosfera determina a gravidade. Mais pó equivale a um resultado pior. Cometa padrão de 10 quilômetros fornece aproximadamente 10 trilhões de quilogramas de pó de silicato, o suficiente para bloquear 70% da luz solar durante 2 anos, limiar de extinção em massa. Mas o Three Eye Atlas altera o cálculo. Um cometa puramente volátil não libera poeira de silicato. O impacto cria um perfil de ameaça diferente. Os voláteis vaporizam-se com o impacto. A água transforma-se em vapor. O amoníaco transforma-se em gás. O cianeto de hidrogênio dispersa-se como aerossol. Sem poeira, não há inverno nuclear. Parece melhor, na verdade é pior, porque os impactos voláteis criam uma ameaça diferente, modificação da química atmosférica e contaminação tóxica em escala continental. A doutora Sarah Mitchell, de Los Alamos, modelou um cenário de impacto para a composição do Three Eye Atlas, atingindo a Terra a 30 km por segundo. Energia de impacto equivalente a 100 milhões de megatons de TNT, 7.000 vezes a maior arma nuclear já testada.
A energia vaporiza o impactador e escava uma cratera de 80 quilômetros de diâmetro, mas a vaporização da composição volátil pura cria uma pluma atmosférica quimicamente reativa, em vez de uma nuvem de poeira de silicato inerte. O modelo de Mitchell calculou a dispersão atmosférica dos produtos químicos gerados pelo impacto. A composição do 3I Atlas inclui 8,3 partes por mil de cianeto de hidrogênio. Um corpo volátil puro de 10 km contém aproximadamente 400 mil milhões de quilogramas de HCN no total. O impacto vaporiza tudo isso. A pluma sobe para a estratosfera. O HCN permanece estável na estratosfera durante meses. Os padrões globais de vento dispersam a pluma. Em 6 semanas, a concentração de HCN na estratosfera atinge aproximadamente 5 partes por bilhão globalmente. Essa concentração afeta a química do ozono. Destruição catalítica do ozono semelhante ao efeito do clorofluorcarbono. Redução do ozono, aproximadamente 18% globalmente. A radiação UV na superfície aumenta em um fator de 2,5. Danos às culturas, perturbação do ecossistema, taxas de cancro de pele aumentam em ordens de magnitude. Mas a destruição da camada de ozono não é a principal ameaça. O HCN na estratosfera acaba por descer através da troposfera até a superfície. A descida ocorre através da precipitação. A chuva traz a química da estratosfera para o nível do solo. O modelo de Mitchell calculou as concentrações de HCN na superfície após a descida da estratosfera. Concentrações máximas na precipitação, aproximadamente 80 partes por milhão. Isto excede a dose letal para mamíferos por um fator de 2.000. Qualquer organismo que beba água da chuva durante o período de pico de precipitação morre em poucos minutos. A contaminação da água doce torna toda a água superficial tóxica durante o período de precipitação, estimado em 3 a 6 meses. Não se trata de extinção por frio e escuridão. Trata-se de extinção por envenenamento. Mecanismo diferente, mesmo resultado. O relatório de Mitchell, datado de 24 de novembro, foi classificado como secreto, dados restritos, sob a Lei de Energia Atômica. A análise dos efeitos das armas químicas normalmente recebe uma classificação mais baixa. Por que é que a modelagem de cenários de impacto requer sigilo ao nível das armas nucleares? Porque o modelo mostra que a composição do objeto observado no 3I Atlas cria uma ameaça ao nível de uma arma, apesar de ser um corpo astronômico natural, ou supostamente natural. Se a composição é evidência de design, a classificação faz sentido diferente. Não está a proteger a análise da ameaça natural, mas a proteger a conclusão sobre o sistema de armas artificiais. O Instituto de Pesquisa do Exército de Defesa Química conduziu uma avaliação separada, examinando se a química do 3I Atlas poderia ser transformada em arma intencionalmente. A avaliação perguntou: se um agente hostil quisesse criar um sistema de entrega de agentes de guerra química com origem negável, um objeto semelhante a um cometa poderia conseguir isso? A análise concluiu: a entrega de um corpo rico em substâncias voláteis e sem poeira para impacto na Terra criaria uma dispersão tóxica indistinguível do impacto natural, produzindo vítimas que excederiam todas as armas químicas convencionais combinadas. A negação plausível seria preservada através de um mecanismo aparentemente natural. Esta avaliação levanta uma questão assustadora. O 3I Atlas é um reconhecimento? Um teste do mecanismo de lançamento? Uma demonstração de que uma civilização capaz de mover objetos com massa de cometa através do espaço interestelar poderia ameaçar a Terra através de impactadores quimicamente otimizados, mantendo a aparência de um evento natural? Se uma civilização pretendesse destruir a Terra, evitando a detecção de um ataque deliberado, um cometa puramente volátil seria a arma perfeita? Parece natural. Causa extinção. Não deixa evidências de intervenção artificial. Essa lógica explica o pânico institucional melhor do que a curiosidade científica. Se o 3I Atlas não é um cometa natural, mas um sistema projetado, sua composição revela uma avaliação estratégica de ameaças. A civilização que o constrói entende que a química será analisada. A civilização que o constrói aceita esse risco porque o valor da demonstração supera a segurança operacional. A demonstração diz:
Podemos entregar cargas químicas com poder de extinção ao seu planeta, fazer com que pareça um desastre natural e você não poderá provar o contrário. Trata-se de dissuasão estratégica por meio da demonstração de capacidade inegável. Se essa interpretação está correta ou é uma reação exagerada e paranoica, depende de evidências confidenciais não disponíveis ao público. Mas o comportamento institucional, classificação de modelos de impacto, avaliações de guerra química, rejeição de artigos que discutem as implicações da composição, restrição de dados que permitem análises independentes, é consistente com a estrutura de avaliação de ameaças e não com a estrutura de curiosidade científica. A modelagem do Centro de Controle de Doenças, CDC, acrescentou uma dimensão adicional à ameaça. Se um futuro objeto interestelar com química 3I Atlas entrasse na atmosfera como um bólido, um pequeno corpo que não atinge o solo, mas explode em altitude, a nuvem de gás tóxico se dispersaria sem deixar cratera. O modelo do CDC de 1º de dezembro examinou um corpo de 10 metros de diâmetro com composição 3I Atlas, entrando a 15 km por segundo. O corpo contém aproximadamente 4 milhões de quilogramas de material. A entrada na atmosfera aquece o material a 3.000 Kelvin. A decomposição térmica converte HCN em gás nitrogênio e monóxido de carbono. Mas a combustão incompleta sob uma entrada turbulenta produz uma nuvem tóxica contendo HCN residual, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. O modelo calculou as concentrações ao nível do solo num raio de 3 km da explosão aérea. HCN até 50 partes por milhão, monóxido de carbono até 300 partes por milhão. Ambos excedem os limites letais. Vítimas previstas na zona de exposição, 10.000 a 50.000, dependendo da densidade populacional. O modelo do CDC enfatizou que isso é extremamente improvável, dada a raridade de impactos interestelares, mas o modelo foi desenvolvido e distribuído à FEMA. O pedido de orçamento da FEMA de 10 de dezembro incluiu 15 milhões para resposta à exposição química para vetores de ameaças não tradicionais. Isso cria uma infraestrutura de preparação para um cenário que o CDC considerou extremamente improvável. Por que se preparar para um cenário improvável, a menos que a avaliação de probabilidade tenha mudado? Que informações revisaram a probabilidade para cima o suficiente para justificar o financiamento federal para resposta a desastres? Uma explicação: o 3I Atlas não é único. Se existe um objeto interestelar volátil puro, existem outros. Se existem outros e as suas trajetórias cruzam a órbita da Terra, a probabilidade de impacto torna-se não negligenciável. Os programas de pesquisa para identificar objetos semelhantes tornam-se então prioritários. Isso explica o anúncio da NASA de 23 de dezembro, um programa de pesquisa de recursos químicos de $200 milhões visando 10.000 objetos. Enquadrado como ciência, na verdade, funciona como avaliação de ameaças. Cada objeto volátil puro identificado torna-se tanto uma oportunidade de recurso quanto uma ameaça potencial de impacto. Os dados da pesquisa classificados sob o ITAR protegem simultaneamente a vantagem comercial e impedem que nações adversárias identifiquem os mesmos alvos para exploração ou militarização. Mas isso cria instabilidade estratégica. Se objetos valiosos existem no sistema solar e várias nações os identificam simultaneamente, a competição pelos direitos de acesso cria cenários de conflito. Se os objetos podem ser redirecionados para extração de recursos, a mesma tecnologia permite o redirecionamento para armas de impacto. Objetos que podem ser movidos para órbitas lucrativas podem ser movidos para órbitas que cruzam a Terra. A capacidade de utilização de recursos espaciais é uma tecnologia de dupla utilização que permite armas em escala planetária. Isso explica o item da agenda do grupo de trabalho da NASA, de 15 de dezembro, que discute cenários envolvendo aproximação ou aterragem em superfícies emissoras sem poeira. A tecnologia de aterragem permite a extração de recursos. Também permite a instalação de sistemas de propulsão para modificação de trajetória. Também permite transformar asteroides em armas cinéticas. As empresas espaciais privadas reconheceram isso imediatamente. Entre 20 de novembro e 10 de dezembro, 3 empresas, Planetary Resources, Deep Space Industries, Transastra, registraram patentes para sistemas de coleta de voláteis sem poeira e modificação de trajetória para corpos de gelo coesos.
As patentes descrevem sistemas para pousar, coletar amostras e redirecionar objetos com propriedades 3E Atlas. A modificação da trajetória é necessária para a extração de recursos, levando o objeto para uma órbita acessível. Também é necessária para armas de impacto, enviar o objeto para a Terra. As patentes evitam mencionar aplicações em armas, mas as tecnologias habilitadoras são idênticas. Por que registrar patentes em um intervalo de 3 semanas, a menos que informações indicando valor comercial e estratégico de curto prazo tenham se tornado disponíveis? O pedido da SpaceX à FCC em 4 de dezembro para comunicações especializadas para prospecção química no espaço profundo inclui um cronograma mostrando lançamentos a partir de 2027, daqui a 18 meses. O cronograma sugere que o planejamento da missão já está avançado. O planejamento requer a seleção de alvos. A seleção de alvos requer saber onde os objetos existem, onde a SpaceX obteve informações sobre a localização dos alvos se o programa de pesquisa da NASA só foi anunciado em 23 de dezembro e os dados são confidenciais, ou a SpaceX tem acesso confidencial através de contratos governamentais, ou existe capacidade de detecção independente, ou houve fuga de informação. Qualquer explicação indica coordenação institucional que vai além dos anúncios públicos. As respostas internacionais mostram o reconhecimento da ameaça. A recusa da Academia Chinesa em coordenar com a NASA em 12 de dezembro sinalizou a intenção de prosseguir com a pesquisa e exploração independentes. A China não investiria recursos a menos que a avaliação concluísse que os objetos existem e têm valor. O valor é econômico, proveniente dos recursos, ou estratégico, proveniente do potencial bélico. De qualquer forma, a competição está começando. A inclusão de instituições astronômicas chinesas na lista de entidades pelo Departamento de Comércio em 14 de dezembro não foi uma disputa científica, foi uma negação estratégica de tecnologia, uma tentativa de impedir a identificação chinesa de alvos que os USA consideram estrategicamente valiosos. Esse é o comportamento de nações que competem por vantagem militar, não de cientistas em busca de conhecimento. O anúncio da Agência Espacial Europeia, em 16 de dezembro, do estudo da missão de encontro com objetos interestelares, com data prevista para 2030, indica a avaliação europeia de que os objetos justificam missões dedicadas. O cronograma é agressivo. O desenvolvimento normal de uma missão leva de 5 a 7 anos. Anunciar o estudo da missão 4 meses após a descoberta do objeto significa que a avaliação concluiu que a prioridade justifica o desenvolvimento acelerado, que a avaliação justifica gastar bilhões em uma missão a um objeto que será inacessível no prazo de disponibilidade da missão. Única explicação: a missão tem como alvo um objeto diferente com propriedades semelhantes. A ESA sabe ou espera que existam outros. O desenvolvimento da missão prepara a capacidade de alcançá-los. A capacidade de investigação científica também é capacidade de extração de recursos ou modificação de trajetória. A resposta dos mercados financeiros mostra negociações informadas com base em informações não públicas. 230 milhões em lucros com opções de ações de empresas químicas compradas em novembro. Posições tomadas por entidades com acesso a informações confidenciais ou informações vazadas. A investigação da SEC significa que o vazamento foi confirmado. As informações fluíram de avaliações confidenciais para os mercados financeiros. Posicionamento do mercado antes dos anúncios públicos. Isto indica que as informações confidenciais têm valor monetário. Informações sobre o quê? Sobre objetos que serão identificados, sobre tecnologias que serão desenvolvidas, sobre contratos governamentais que serão adjudicados, sobre a concorrência estratégica que se desenrolará. Alguém sabia que estes desenvolvimentos estavam para acontecer. Esse conhecimento veio de avaliações confidenciais. Essas avaliações chegaram a conclusões que justificavam investimentos com resultados específicos esperados. As respostas do setor de seguros revelam modelos de risco que incluem cenários não discutidos publicamente. Os prêmios de operações espaciais aumentaram 31% até dezembro. Nova exclusão para corpos voláteis anômalos sem poeira. Os atuários avaliam os riscos com base na probabilidade e nas consequências. Que análise de probabilidade e consequências produz um aumento de 31% nos prêmios?
Os modelos padrão incluem risco de colisão com detritos, risco de tempestades solares, danos causados por micrometeoritos. Esses riscos são bem caracterizados. Os aumentos nos prêmios refletem uma nova categoria de risco. Risco de quê? Colisão com objetos não identificados sem poeira, contaminação química de encontros voláteis, armamento de corpos redirecionados? Os documentos de seguro não especificam, mas os prêmios refletem a expectativa calculada de perdas. Perdas de eventos que o setor de seguros acredita que ocorrerão com frequência suficiente para justificar aumentos permanentes nas taxas. Entretanto, a janela de observação está a fechar-se. O 3i Atlas está além da órbita de Marte desde o final de dezembro. Temperatura da superfície de 150 Kelvin. Atividade cessada. O objeto torna-se demasiado fraco para a espectroscopia em junho. A oportunidade de investigação física está a terminar. Mas as respostas institucionais estão a acelerar em vez de diminuir. Se o objeto está a partir e não pode ser mais estudado, por que razão os orçamentos estão a aumentar, os programas a ser lançados, as patentes a ser registradas e a concorrência internacional a intensificar-se? Porque o objeto em si não é a principal preocupação. O que o objeto representa é a preocupação. Evidência de que existem corpos puramente voláteis. Evidência de que o processamento de radiação de bilhões de anos cria propriedades superficiais específicas. Evidência de que o espaço interestelar entrega objetos que violam os modelos de formação do sistema solar. Evidência, se a interpretação paranoica estiver correta, de que a civilização tecnológica demonstrou capacidade de entregar armas de extinção quimicamente otimizadas, mantendo uma aparência natural plausível, quer a interpretação tecnológica seja real ou uma reação exagerada das instituições, interpretando erroneamente uma anomalia natural como uma ameaça artificial, os resultados estão a convergir, estão a ser comprometidos recursos. Estão a ser desenvolvidas capacidades. Está a surgir uma competição internacional. Estão a ser estabelecidas estruturas estratégicas. Tudo baseado na avaliação de que o 3i Atlas revela algo que requer uma resposta institucional abrangente. O padrão de resposta sugere que as instituições concluíram que o objeto não é natural e representa inteligência, ou que objetos semelhantes existem em locais acessíveis e representam ativos estratégicos pelos quais vale a pena competir, ou ambos. O público permanece em grande parte inconsciente. A cobertura da mídia convencional é mínima. 30 artigos desde julho, nenhum discutindo respostas institucionais. A mídia alternativa produzindo 500 vídeos, alcançando 40 milhões de visualizações. Mas a mídia alternativa não tem acesso para verificar as alegações. As informações existem em fragmentos e vazamentos. O quadro completo requer acesso a dados confidenciais. Uma pesquisa do Pew Research mostra que 15% dos americanos acreditam que o governo está ocultando informações sobre o objeto. A crença existe sem que se compreenda o que especificamente está sendo ocultado ou por quê. A conscientização está se espalhando por canais informais, enquanto os canais oficiais mantêm uma narrativa convencional limitada. Essa assimetria de informação cria vulnerabilidade. Se surgir uma crise, outro objeto interestelar detectado em trajetória de cruzamento com a Terra, confirmação de origem não natural, revelação de competição estratégica chegando a conflito, descoberta de civilização tecnológica monitorando a Terra por meio de proxies, o público estará despreparado, sem contexto para compreensão, sem estrutura para resposta. As instituições terão se preparado por meses, enquanto o público receberá a informação repentinamente, sem preparação. Precedentes históricos mostram que a divulgação apressada cria pânico. A divulgação gradual permite ajustes, mas a divulgação gradual requer transparência que as instituições se recusaram a oferecer. A escolha de manter o sigilo enquanto se preparam respostas institucionais garante uma reação pública caótica, em vez de controlada, quando a divulgação ocorrer. E a divulgação ocorrerá. O controle da informação está falhando. Os vazamentos continuam. Os artigos acabarão por ser publicados por meios alternativos. A cooperação internacional está se fragmentando, eliminando a coordenação que permite a supressão.
Os dados chineses serão divulgados abertamente. As observações russas aparecerão. Cientistas europeus frustrados com as restrições encontrarão soluções alternativas. Denunciantes dentro das agências fornecerão documentos. Os mercados financeiros irão precificar os desenvolvimentos que revelam o conhecimento institucional. Os padrões tornar-se-ão inegáveis, mesmo sem confirmação oficial. O controlo é temporário, a divulgação é inevitável. Apenas o momento permanece variável. As instituições sabem disso. A sua resposta não é impedir a divulgação, mas gerir o momento, enquanto estabelecem posições e capacidades antes do conhecimento público. Corrida contra a difusão da informação. Desenvolver tecnologias, registrar patentes, pesquisar locais, criar quadros jurídicos, negociar acordos internacionais, alocar orçamentos, tudo isso antes que a consciência pública crie pressões políticas que complicam a autonomia institucional. Esta é uma estratégia racional do ponto de vista institucional. Criar factos concretos antes que a opinião pública se torne um fator, mas a estratégia requer manter o controlo da informação até que as posições estejam asseguradas. O controlo já está a escapar. As posições ainda não estão asseguradas. O prazo está comprimido. O risco de divulgação prematura cresce diariamente. O que acontece se a divulgação ocorrer antes da conclusão dos preparativos institucionais? O que acontece se o público souber que o Three Eye Atlas é potencialmente artificial antes que os governos estejam prontos para explicar as implicações? O que acontece se a China ou a Rússia divulgarem primeiro, enquadrando a narrativa em torno da supressão de informações pelos EUA? O que acontece se os mercados financeiros entrarem em colapso com base em avaliações vazadas que indicam ameaças de extinção por objetos redirecionáveis? O que acontece se as instituições religiosas interpretarem a inteligência não natural como uma crise teológica? O que acontece se o público exigir medidas de defesa imediatas que exijam recursos ainda não alocados? Esses cenários são a razão pela qual as informações permanecem controladas, não para proteger o público do conhecimento, mas para proteger as instituições das consequências do conhecimento. Porque o conhecimento cria demandas que as instituições ainda não podem atender. Demandas por explicações, por defesa, por cooperação internacional em vez de competição, por transparência sobre as avaliações, por responsabilidade sobre os recursos comprometidos com programas secretos, por supervisão civil das decisões estratégicas. Todas as demandas que restringem a autonomia institucional que as instituições não estão dispostas a aceitar. Assim, a informação permanece controlada, enquanto a ausência de poeira, facto físico confirmado de forma incontestável, é tratada como inteligência estratégica, que requer classificação, enquanto a composição volátil pura, conclusão analítica resultante diretamente das medições, é escondida por trás de documentos rejeitados e dados restritos, enquanto as respostas institucionais que revelam as conclusões das avaliações, redirecionamentos orçamentais, estabelecimento de programas, concursos internacionais, prosseguem sem explicação ou supervisão pública. O Three Eye Atlas está a partir. As provas estão arquivadas. As respostas institucionais estão a acelerar. O público permanece desinformado e cada dia de sigilo mantido aumenta a gravidade da perturbação quando o sigilo falha, porque o sigilo irá falhar. A informação quer ser distribuída. As tentativas de controlo criam pressão. A pressão procura libertação. A libertação virá através da divulgação controlada ou de uma fuga descontrolada. As instituições parecem empenhadas na primeira opção, enquanto criam condições que garantem a segunda. Esta é a trajetória para o caos mascarado de estabilidade. Trajetória visível para qualquer pessoa que examine o comportamento institucional em vez de aceitar as narrativas oficiais. O comportamento que revela a ausência de poeira significa algo que as instituições acreditam que requer: gestão estratégica, coordenação internacional, compromisso orçamental e ignorância pública. O que isso significa especificamente permanece confidencial, mas as consequências da classificação, instabilidade estratégica, assimetria de informação, preparação sem supervisão, competição sem transparência, já estão a manifestar-se. E essas consequências moldarão a resposta humana ao que quer que venha a seguir. Independentemente de ser uma anomalia natural,
que requer explicação científica, ou um visitante artificial, que requer um acerto de contas civilizacional? No final de dezembro, as implicações da ausência de poeira convergem para cenários que as instituições compreendem, mas não podem abordar publicamente, porque a compreensão leva a perguntas sem respostas aceitáveis. Perguntas sobre o que realmente é o Three Eye Atlas. Perguntas sobre se outros existem, perguntas sobre o que vem a seguir e o mais perturbador, perguntas sobre se a chegada foi acidental ou intencional. A análise da trajetória do Three Eye Atlas, concluída em novembro pelo Dr. Antônio Ramírez no Observatório Europeu do Sul, mostrou uma anomalia não divulgada anteriormente. A trajetória interestelar padrão é hiperbólica. O objeto se aproxima do infinito, gira em torno do Sol e parte para o infinito. Interação gravitacional simples. A trajetória do Three Eye Atlas é hiperbólica, mas os parâmetros são estatisticamente incomuns. Distância do periélio, 0,54 unidades astronômicas. Inclinação orbital, 87 graus, quase perpendicular ao plano planetário. Argumento do periélio posiciona a aproximação mais próxima diretamente oposta à posição da Terra em dezembro. Esses parâmetros significam que o objeto passou pela Terra com a margem máxima possível, ainda assim atravessando o sistema solar interno. Se a trajetória tinha como objetivo observar a Terra sem se aproximar muito, essa geometria é ideal. Proporciona uma visão da Terra a uma distância segura, enquanto a passagem pelo periélio perto do Sol testa a resposta térmica do objeto e desencadeia a atividade máxima. Se a trajetória for natural, chegada aleatória do espaço interestelar, parâmetros tão específicos são improváveis. Cálculo de probabilidade do Dr. Ramírez, aproximadamente 0,03%, 30 vezes menos provável do que uma trajetória aleatória com parâmetros diferentes. O Dr. Ramírez apresentou o artigo de análise da trajetória a 8 de novembro, rejeitado a 1 de dezembro sem revisão. A rejeição administrativa afirmou: as conclusões da análise da trajetória baseiam-se em argumentos estatísticos que não levam em conta adequadamente os efeitos de seleção observacionais. Os efeitos de seleção ocorrem quando os métodos de detecção enviesam a amostra observada. Como encontrar objetos mais brilhantes, porque os objetos mais fracos são perdidos. Mas o Three Eye Atlas foi detectado a uma distância de 4 unidades astronômicas. Muito além do limiar de seleção, o método de detecção teria encontrado objetos em qualquer trajetória. Os efeitos de seleção não se aplicam. No entanto, o artigo foi rejeitado por esses motivos. Por que é que a análise da trajetória que mostra parâmetros improváveis justifica a rejeição com base em preocupações estatísticas inaplicáveis? Porque a análise da trajetória combinada com a ausência de poeira cria narrativas que as instituições querem suprimir. A trajetória sugere uma abordagem intencional, otimizada para a observação. A ausência de poeira sugere uma composição projetada. As anomalias térmicas sugerem uma fonte de energia interna. A composição química sugere síntese. Cada anomalia, independentemente, pode ser uma extremidade natural. Combinadas, elas criam um perfil que corresponde mais ao sistema de reconhecimento projetado do que a um cometa natural. E se a trajetória foi escolhida em vez de aleatória, a chegada não é um encontro casual, mas um reconhecimento deliberado. Por quem? Com que propósito? Essas perguntas não têm respostas confortáveis. A doutora Hannah Kozlov, do Observatório McDonald, conduziu um rastreamento independente da trajetória, tentando identificar o sistema estelar de origem. Os cálculos da trajetória foram integrados retroativamente no tempo, levando em consideração os efeitos gravitacionais de estrelas conhecidas e a dinâmica galáctica. O rastreamento mostra que o Three Eye Atlas veio da direção da constelação de Lira. Dentro de 10 graus da origem da trajetória, aproximadamente 2.000 estrelas em 50 anos-luz. Os candidatos mais promissores, 7 estrelas do tipo G semelhantes ao Sol, a distâncias de 32 a 48 anos-luz. Tempo de viagem à velocidade do Three Eye Atlas de 58 km por segundo, 600.000 a 900.000 anos. Este é um prazo viável para uma viagem interestelar, mas é também um prazo que requer uma capacidade técnica extraordinária. Um objeto que viaja 900.000 anos deve manter a integridade estrutural contra danos causados por raios cósmicos, erosão por micrometeoritos e ciclos térmicos.
requer propriedades materiais excepcionais ou sistemas de manutenção ativos. Um cometa natural se degradaria nesse período. Os voláteis se sublimariam com o aquecimento dos raios cósmicos. A estrutura se fragmentaria com os impactos. No entanto, o 3I Atlas chegou intacto, com voláteis suficientes para produzir uma emissão maciça de gás no periélio. Ou ele não tem 900 mil anos, contradizendo os cálculos de trajetória, ou é protegido por mecanismos não presentes em cometas naturais. Se protegido, os mecanismos implicam em design. Se existe design, existe inteligência. Se existe inteligência a uma distância de 32 a 48 anos-luz, a humanidade não está sozinha. Esta conclusão decorre de medições e análises de trajetória. No entanto, a conclusão não pode ser oficialmente declarada sem evidências extraordinárias de apoio. Artigo de retrocesso do Dr. Kozlov, enviado a Nature em 2 de dezembro. Rejeitado em 18 de dezembro, 16 dias. A rejeição afirmou: a identificação do sistema estelar de origem requer suposições sobre os movimentos estelares e o potencial galáctico que introduzem incertezas, tornando as conclusões especulativas. Todo o rastreamento de trajetória requer essas suposições. Artigos anteriores usando métodos idênticos foram publicados na Nature, sem preocupações com incertezas. Este artigo específico, que identifica estrelas de origem plausíveis para objetos potencialmente artificiais, é considerado muito especulativo, o que torna a identificação da origem do objeto mais especulativa do que qualquer outro estudo de trajetória. Enquanto isso, avaliações confidenciais chegaram a conclusões não refletidas em declarações públicas. Um memorando vazado da reunião do Conselho de Segurança Nacional de 12 de dezembro abordou cenários de planejamento estratégico para eventos de contato interestelar. O memorando discutiu estruturas de resposta para a detecção de objetos adicionais com características 3I Atlas e protocolos para gerenciar informações públicas se a origem artificial se tornar consenso. A linguagem indica que os planejadores do NSC tratam a origem artificial como um cenário plausível que requer planejamento de contingência. Não se trata de especulação marginal, mas de uma possibilidade avaliada que justifica o planejamento estratégico em nível presidencial. O memorando delineou 3 cenários. Cenário 1. Objetos adicionais detectados em trajetórias de aproximação à Terra, indicando operações de levantamento sistemáticas. A estrutura de resposta inclui redes de detecção aprimoradas, coordenação internacional para evitar o pânico e avaliação se a atividade de levantamento é preliminar para contato direto ou invasão. Cenário 2. Nenhum objeto adicional detectado, mas as características do 3I Atlas, confirmadas como artificiais por meio de análises adicionais. A estrutura de resposta inclui divulgação controlada, enfatizando a interpretação de reconhecimento pacífico e cooperação internacional em protocolos de resposta. Cenário 3. Surgem evidências indicando que o 3I Atlas não era um reconhecimento, mas um teste de arma. A estrutura de resposta é confidencial, mas o memorando observa que envolve protocolos normalmente reservados para cenários de ameaça nuclear. Esses cenários estão a ser planejados nos mais altos níveis do governo, enquanto o público permanece inconsciente de que o objeto é considerado potencialmente artificial. Por que planejar cenários se a avaliação conclui que a origem natural é certa? O planeamento ocorre porque a avaliação é incerta e as consequências de estar errado são catastróficas. Se o objeto for um batedor artificial e ondas adicionais chegarem, a falta de preparação garante o caos. Se o objeto for um teste de arma que demonstra capacidade de extinção quimicamente otimizada, a falha em reconhecer a ameaça garante uma surpresa estratégica. O planeamento para cenários trata-os como possibilidades reais que exigem preparação, independentemente da probabilidade. O Departamento de Defesa estabeleceu em 15 de dezembro a Força-Tarefa Conjunta para a Avaliação de Objetos Espaciais Anômalos sob o comando espacial do Zephyr Sayer. A força-tarefa combina analistas de inteligência, astrofísicos, especialistas em armas químicas e planejadores estratégicos. A existência foi divulgada por meio de documentos orçamentários, mas os detalhes da missão são confidenciais. O mandato da força-tarefa foi obtido por meio de um vazamento.
avaliar o perfil de ameaça de objetos interestelares que exibem propriedades inconsistentes com a formação natural e desenvolver protocolos de resposta para vários cenários de encontro, incluindo reconhecimento pacífico, vigilância hostil e testes preventivos de armas. Esta linguagem trata o Three Eye Atlas como uma ameaça potencial que requer análise militar. O reconhecimento pacífico é o melhor cenário. A vigilância hostil é preocupante. Os testes preventivos de armas são um cenário de pesadelo, implicando que a civilização que envia o Three Eye Atlas poderá enviar armas a seguir. O planeamento da força-tarefa para todos os cenários significa que a avaliação concluiu que todos continuam a ser possíveis. Os militares não planeiam respostas a ameaças impossíveis. O planeamento indica a avaliação. A ameaça é real. A natureza é incerta. A preparação é necessária. A força-tarefa inclui pessoal do National Reconnaissance Office, agência de inteligência por satélite. O envolvimento do NRO significa que os recursos de vigilância espacial óptica e infravermelha estão a ser encarregados de procurar objetos adicionais. Os satélites do NRO foram projetados para rastrear satélites adversários e lançamentos de mísseis. Agora rastreiam potenciais ameaças interestelares. Esta é uma grande expansão da missão, justificada apenas se a avaliação da ameaça justificar o desvio de recursos de inteligência estratégica. Que avaliação justifica o uso de satélites espiões para observar cometas? A coordenação internacional mostra preparativos paralelos. A OTAN realizou uma reunião confidencial a 19 de dezembro para os ministros da defesa da aliança, abordando vetores de ameaças não convencionais emergentes do domínio espacial. A reunião incluiu a avaliação técnica Three Eye Atlas. O comunicado da OTAN após a reunião afirmou apenas que a aliança continua a monitorizar o ambiente de segurança espacial, mas os materiais da reunião que vazaram incluíram uma discussão sobre protocolos de resposta, se chegadas interestelares anômalas adicionais exibirem características de trajetória que sugiram intenção hostil. A OTAN está a preparar respostas militares a objetos interestelares. Isso só acontece se os objetos forem avaliados como potenciais ameaças militares. Cometas naturais não justificam o planeamento militar da OTAN. A Rússia anunciou, a 21 de dezembro, a criação da Unidade Especial de Avaliação de Fenômenos Espaciais, sob as Forças Espaciais Russas. Missão da unidade: monitorizar objetos que entram no sistema solar a partir de fontes externas e avaliar as implicações estratégicas de fenômenos espaciais incomuns. A cobertura da mídia russa enfatizou o monitoramento astronômico natural, mas a colocação da unidade sob as forças espaciais, organização militar, indica que a avaliação vai além da curiosidade científica. A Rússia está a preparar respostas militares a fenômenos espaciais. Que fenômenos justificam a preparação militar? A China permaneceu publicamente em silêncio, mas a atividade é visível. A tripulação da Estação Espacial Chinesa realizou observações em dezembro, usando um telescópio direcionado especificamente para regiões onde objetos interestelares adicionais seriam detectáveis se aproximassem de direções semelhantes às do Three Eye Atlas. As observações não são um levantamento astronômico de rotina. Trata-se de uma busca direcionada por uma classe específica de objetos de direções específicas. Por que pesquisar se é improvável avaliar objetos adicionais? A pesquisa indica que a avaliação chinesa conclui que podem existir mais objetos e que a detecção é uma prioridade. As respostas comerciais aceleraram. A parceria da Blue Origin, em 8 de dezembro, com a empresa chinesa Origin Space, para a tecnologia de recursos espaciais, contorna os controlos de exportação dos SSERI, conduzindo o desenvolvimento na China. A parceria permite o acesso a dados de detecção chineses e resultados de pesquisas de recursos. Se a China identificar objetos voláteis puros acessíveis, a Blue Origin ganha acesso comercial, enquanto as restrições do governo dos SSERI se aplicam aos concorrentes domésticos. Este é um posicionamento estratégico para a concorrência que ainda não foi reconhecido publicamente. Por que se posicionar para a concorrência se os objetos pelos quais competir não existem? O planeamento da missão da SpaceX avançou sem anúncio público. Fontes da indústria de satélites relataram em dezembro que a SpaceX reservou lançamentos do Falcon Heavy
para 2.027 cargas úteis descritas como missões de prospecção do espaço profundo. Reservar veículos de lançamento com 3 anos de antecedência requer um planeamento de missão significativamente avançado. O planeamento requer a seleção de alvos. Os alvos são objetos semelhantes à composição do Three Eye Atlas. Como a SpaceX identificou os alvos se tais objetos não foram catalogados publicamente? Os mercados financeiros continuaram a precificar os desenvolvimentos. As opções de janeiro para empresas químicas e empreiteiras espaciais mostraram volatilidade implícita elevada, expectativa do mercado de movimentos significativos de preços, sugerindo que os traders antecipam anúncios ou desenvolvimentos importantes. As opções estão precificando eventos que ainda não ocorreram. Que eventos os mercados antecipam? Por que antecipá-los especificamente em janeiro? Que informações sugerem um cronograma de janeiro para desenvolvimentos significativos? O comportamento do setor de seguros revelou expectativas. As novas apólices emitidas após 1º de janeiro incluem limitações de cobertura para operações espaciais interrompidas pelo encontro com objetos não identificados que exibem propriedades químicas ou térmicas anômalas. Essa é uma exclusão extraordinariamente específica. As apólices padrão cobrem riscos genéricos. Exclusões específicas visam ameaças identificadas. Que ameaça identificada envolve o encontro com objetos com química anômala? Por que tais encontros são esperados com probabilidade suficiente para justificar a alteração da linguagem da apólice? A fragmentação da comunidade acadêmica tornou-se pública. A reunião de inverno da Sociedade Astronômica Americana, de 6 a 10 de janeiro, agendou 6 sessões sobre objetos interestelares. Todas as 6 foram canceladas a 3 de janeiro com a explicação: conflitos de agendamento que exigiram ajustes no programa. Explicação alternativa a partir de e-mails vazados do comitê organizador. As sessões foram canceladas após vários palestrantes se retirarem devido à pressão institucional para não apresentar publicamente as descobertas do Three Eye Atlas. A pressão veio da NASA, do DOE e de agências de defesa que empregam ou financiam pesquisadores. As instituições impediram os seus cientistas de apresentar pesquisas em conferências públicas. Por que impedir a apresentação pública de descobertas científicas se as descobertas são resultados astronômicos convencionais? Essa obstrução criou uma reação negativa. Uma carta aberta, assinada por 147 cientistas em 10 de janeiro, exigiu a divulgação imediata dos dados e o fim da obstrução à publicação. A carta acusava as agências de priorizar o controle institucional sobre o progresso científico e alertava que restrições contínuas levarão os pesquisadores a instituições estrangeiras que oferecem liberdade acadêmica. A carta representa uma ruptura pública entre a comunidade científica e as agências governamentais. A ruptura ocorre porque os cientistas reconhecem que a obstrução não é uma discordância científica, mas um controlo estratégico. Controlo sobre o quê? Sobre informações que as agências avaliaram como estrategicamente sensíveis. Por que razão a ausência de poeira é estrategicamente sensível? A menos que as implicações se estendam além da ciência para os domínios da segurança. Enquanto isso, as evidências físicas continuam a acumular-se. Observações terrestres até dezembro não detectaram poeira, apesar da emissão de gás continuar. A sonda solar Parker, em janeiro, capturou imagens adicionais mostrando a ausência contínua. Todas as observações confirmam a anomalia. No entanto, todos os artigos que explicam a anomalia são rejeitados. O padrão é consistente em todas as instituições internacionais. Revistas nos ETSDECIL, Europa e Japão rejeitam os artigos. A coordenação se estende globalmente. Porque a ausência de poeira requer a supressão global de publicações, a menos que todos os governos tenham chegado a uma avaliação semelhante, exigindo um controle semelhante, e o objeto está partindo. A distância em janeiro excede 1,2 unidades astronômicas. A atividade está diminuindo. A temperatura da superfície é de 140 Kelvin. A emissão de gás está abaixo do limite de detecção. Em março, o objeto se torna muito fraco para espectroscopia. Em junho, muito fraco para imagens. A janela de observação está a fechar-se. No entanto, as respostas institucionais estão a acelerar. Os orçamentos estão a aumentar. Os programas estão a ser lançados. As tensões internacionais estão a aumentar. O planeamento militar está a intensificar-se. A concorrência comercial está a surgir.
Tudo isto ocorre à medida que o objeto se torna inobservável. Se o objeto está a partir e não pode ameaçar a Terra na sua trajetória de partida, por que razão os preparativos para a ameaça estão a aumentar? Porque a ameaça não vem do Three Eye Atlas, mas do que o Three Eye Atlas representa. Se cometas naturais puros e voláteis existem em locais acessíveis, eles representam recursos e armas. Se os voláteis puros indicam composição artificial, o Three Eye Atlas representa o reconhecimento pela inteligência que monitoriza a Terra. Se o reconhecimento for confirmado, os cenários de contato são ativados. Contato com inteligência que possui capacidade de viagem interestelar. Inteligência que escolheu a Terra para observação. Inteligência que pode retornar. Essas implicações justificam as respostas institucionais, independentemente da ameaça atual do objeto que está a partir. Mas as implicações permanecem não ditas. As declarações oficiais mantêm que a ausência de poeira é um fenômeno natural inexplicável que requer pesquisa adicional. Extraoficialmente, as instituições preparam-se para cenários que tratam o objeto como uma sonda de reconhecimento de inteligência a 32 a 48 anos-luz de distância, possuindo tecnologia que permite viagens interestelares de 900 mil anos, mantendo capacidades operacionais. A diferença entre as declarações oficiais e os preparativos extraoficiais está a aumentar. A diferença cria assimetria de informação. A assimetria cria vulnerabilidade. Se a inteligência enviou o Three Eye Atlas e mais sondas se seguirem, o público ficará a saber através da detecção, em vez da divulgação. O público despreparado enfrenta revelações sem contexto. Os paralelos históricos não são encorajadores. Mudanças repentinas de paradigma criam instabilidade social. As instituições religiosas enfrentam crises teológicas. As instituições políticas enfrentam questões de legitimidade. Os sistemas econômicos enfrentam o colapso da confiança. Tudo porque as informações foram ocultadas durante a fase de preparação, deixando o público sem período de adaptação. Se a inteligência enviou o Three Eye Atlas como teste ou demonstração, a mensagem está a ser recebida pelas instituições, mas não pelo público. A mensagem diz: nós existimos, podemos alcançá-los. Compreendemos que a química permite cenários de extinção. Fizemos uma demonstração que não pode explicar naturalmente, mas não pode provar artificialmente. A bola está do seu lado. Esta é uma comunicação através da ambiguidade. Demonstrar capacidade mantendo a negação. Se as instituições reconheceram a mensagem, a sua resposta, preparativos frenéticos, planeamento estratégico, coordenação internacional, mobilização militar, faz sentido. Mas a resposta ocorre em segredo, enquanto o público permanece inconsciente de que a mensagem pode existir. Se a mensagem existe e o público toma conhecimento dela sem preparação, surgem perguntas que as instituições não conseguem responder confortavelmente. Por que a mensagem foi escondida? Que outras mensagens existem? Estamos em perigo? Quais são as nossas capacidades? Temos uma resposta? Podemos comunicar de volta? Devemos fazê-lo? Cada pergunta gera mais perguntas. Perguntas sobre competência, transparência, autoridade, confiança. Perguntas que minam a legitimidade institucional, se as respostas revelarem um engano prolongado. Mas o engano foi escolhido. O risco de divulgação prematura foi avaliado como maior do que o risco de eventual exposição. A estabilidade a curto prazo foi priorizada em detrimento da confiança a longo prazo. Um cálculo institucional racional. Mas o cálculo pressupunha que o controlo se manteria até que os preparativos fossem concluídos. O controlo não se mantém. As fugas de informação aceleram. A coordenação internacional fragmenta-se. A comunidade científica revolta-se. Os mercados financeiros antecipam os desenvolvimentos. A consciência pública cresce através de canais alternativos. O prazo está a encurtar-se. A divulgação aproxima-se, seja ela controlada ou caótica. E quando a divulgação ocorrer, por meio de vazamentos, denunciantes, anúncios chineses, detecção de objetos adicionais, preços de colapso financeiro em cenários de extinção, líderes religiosos declarando crise teológica, qualquer um dos milhares de caminhos imprevisíveis, as perguntas se concentrarão não apenas no que é o Three Eye Atlas, mas também no motivo pelo qual as informações foram ocultadas, por que os cientistas foram silenciados, por que os dados foram classificados, por que os artigos foram rejeitados, por que o público foi mantido na ignorância enquanto as instituições se preparavam.
As respostas a estas perguntas determinarão se a transição será gerida ou catastrófica. As instituições escolheram o sigilo. O sigilo está a falhar. O ponto de falha aproxima-se. O 3E Atlas está a partir levando os seus segredos, mas os segredos permanecem em arquivos confidenciais, bases de dados restritas, manuscritos rejeitados, memorandos vazados, autorizações de segurança suspensas, sessões de conferências canceladas e padrões de comportamento de instituições que se preparam para cenários que se recusam a nomear. Evidências de poeira que deveriam existir, mas não existem. Evidências de composição que não deveriam existir, mas existem. Evidências de trajetória que deveriam ser aleatórias, mas parecem direcionadas. Evidências de resposta institucional que deveriam ser científicas, mas são estratégicas. Evidências que se acumulam apesar da supressão. Evidências que acabarão por forçar conclusões a que as instituições chegaram há meses, mas que ainda não podem reconhecer. A poeira está em falta. Isto é um facto. A razão pela qual a poeira está em falta leva a possibilidades que as instituições consideram inaceitáveis para o conhecimento público. As explicações naturais falharam. As explicações artificiais permanecem por provar. A ambiguidade persiste, mas a ambiguidade não requer ação se o objeto for curiosidade benigna. A ambiguidade requer ação urgente se o objeto for reconhecimento, teste de armas ou tentativa de contato. As instituições escolheram a ação. A ação revela a avaliação, mesmo que a avaliação permaneça confidencial. Elas acreditam que a ausência de poeira significa algo importante o suficiente para redirecionar bilhões, algo ameaçador o suficiente para envolver os militares, algo estrategicamente significativo o suficiente para fragmentar a cooperação internacional, algo complicado o suficiente para exigir sigilo durante o período de preparação. Mas o período está a terminar. O objeto parte. As evidências permanecem. As respostas institucionais continuam. A consciência pública cresce. O prazo para a divulgação diminui. As perguntas multiplicam-se. O que as instituições concluíram? Quando o público saberá? Como ocorrerá a divulgação? O que virá depois? Haverá mais? Podemos responder? Devemos esconder ou sinalizar? Já é tarde demais? Essas perguntas não têm respostas nos registros públicos. As respostas existem em avaliações confidenciais produzidas por instituições que examinaram os dados completos e concluíram que o curso atual era necessário. Se o curso está correto ou representa um erro histórico de julgamento, só ficará claro quando objetos adicionais chegarem confirmando a origem da inteligência ou quando décadas se passarem sem acompanhamento, indicando que o 3E Atlas foi uma anomalia natural exagerada pela paranoia institucional. Qualquer um dos resultados resolve a ambiguidade. Nenhum dos resultados restaura a confiança destruída pelo sigilo. Esse dano é permanente, custo da estratégia escolhida, independentemente de a estratégia ter sido necessária. O 3I Atlas está a partir. A humanidade permanece, alterada por um encontro que ainda não compreendemos, preparando-nos para cenários que não nos foram revelados, correndo em direção a uma divulgação que não podemos controlar, enfrentando possibilidades que não estamos prontos para aceitar. Este é o estado à medida que o objeto desaparece de vista. Provas documentadas, implicações avaliadas, respostas coordenadas, público desinformado, cronograma comprimido, controlo a falhar, verdade a aproximar-se, prontos ou não.